Quando a gente quer compreender o que a Bíblia diz, a gente lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vê como é que Jesus viveu. Aquele é o jeito que eu tenho que aprender a viver. É do jeito de Jesus. Aí eu vejo como Jesus tratou os homens, como Jesus tratou as crianças, como Jesus tratou as mulheres, como Jesus tratou os velhos, como Jesus tratou os ricos, como Jesus tratou os pobres, como Jesus tratou as prostitutas, como Jesus tratou os doutores da lei que se achavam super importantes, como Jesus tratou os religiosos cheios de superioridade moral, como Jesus tratou os bandidos arrependidos, como Jesus tratou os bandidos não arrependidos, como Jesus tratou os pecadores que tinham sede de Deus, como ele tratou os pecadores que ainda passavam totalmente indiferentes. Enfim, você aprende ali, é assim que a gente aprende. Aí tudo mais antes, no Velho Testamento, e tudo mais depois do livro de Atos dos Apóstolos em diante, tem que ser parecido com aquilo ali que a gente vê em Jesus. O que é conforme a gente vê em Jesus, fica. O que não é conforme a gente vê em Jesus foi algo que ou passou no Velho Testamento, ou é algo que era só uma adaptação dos dias de Paulo, de Pedro, dos dias em que aqueles textos foram escritos, uma adaptação deles ao convívio social da época. Como é o caso, por exemplo, do homem e da mulher. No mesmo lugar onde você leu, por exemplo, em Efésios, ou em Colossenses, ou na primeira epístola de Pedro, são os lugares mais enfáticos sobre mulheres sejam submissas aos maridos. Nos mesmos contextos a gente ouve falar de escravidão. Conselhos aos escravos. Se o seu patrão, se o seu dono é um cara bom, seja bom para com ele. Se o seu dono não é um cara bom, seja bom, não por causa dele, mas porque você é de Cristo. E porque você é de Cristo, seja bom. Isso é um conselho. Era um mundo ideal? Não, era um mundo onde tinha donos de escravos e escravos, objetos que pertenciam àqueles indivíduos. Nesse mesmo contexto que se diz, mulheres sejam submissas aos maridos e os maridos às mulheres. Por quê? Porque naquele mesmo contexto, onde tinha escravo e dono de escravo, marido também era dono de mulher. Marido era dono de mulher, tanto no judaísmo quanto no mundo greco-romano. Mulheres tinham dono. Mulheres eram seres de segunda categoria. Mas quando se diz mulher seja submissa ao seu marido, está dizendo não brigue contra esse fluxo, mas ao mesmo tempo se diz algo que não se dizia aos maridos. Amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, se deu por ela, cuidou dela. Ou seja, uma mulher daquela ser submissa a um marido que seja como Cristo, que ame como Cristo, não pesa nada, não tem nenhum mandamento presente como mandamento, porque um marido que seja assim não tem nem esse diálogo de quem manda em quem. É tudo feito com bom senso, com amor, com sabedoria, conforme cada um pode fazer para ajudar o outro. Eles são um só corpo. Então até aqueles mandamentos ali decorrem ainda do primitivismo, da pouca compreensão, de eles estarem vivendo numa cultura onde homem era dono de mulher, tanto quanto um senhor de escravos era dono dos seus escravos. Mas assim como hoje ninguém mais é dono de escravos, nenhum homem também é dono da mulher, porque nunca foi. Porque Paulo mesmo tinha dito, escrevendo aos Colossenses, que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem brasileiro, nem ninguém. Não há acepção de pessoas, todos são um em Cristo Jesus.